Bom, muito boa tarde a todos e todas. Eu sou a Leslie, eu sou da Febraban Educação, tá bom? Vou estar mediando esse painel e nós vamos falar de liderança, né? Das dificuldades que a gente tem hoje em ser líder, que não é uma coisa simples nem fácil, não é mesmo? E com as mudanças atuais, a gente fez recentemente, agora, estamos publicando uma pesquisa com as universidades corporativas, onde o maior tema que apareceu é sobre liderança, tá? É o treinar a liderança. E é disso que a gente vai tentar falar um pouquinho aqui hoje, tá bom? Da aprendizagem ampliada, do papel do líder hoje, o que ele precisa saber, porque conhecimento, amanhã nós todos aqui somos obsoletos, né? Amanhã já é outro dia com outro nível de conhecimento. Então, tem que mudar um pouquinho o papel. Aí a gente está aqui com a nossa convidada Eleonora. A Eleonora é doutora em educação, mais de 40 anos em gestão de projetos de educação corporativa e tecnologia e docência. Ela é presidente da Anitec, autora e organizadora de livros sobre educação corporativa, entre eles Universidades Corporativas, Práticas e Tecnologias Inovadoras para a Transformação de Aprendizagem, e também é palestrante internacional. E temos aqui, ao meu lado, o Carlos Viveiro. Ele é a minha cola. Ele é nosso Leslie, professor. Você me conhece? Conheço muito, nem preciso ler. Anos. Ele é nosso professor na área de liderança, atendimento, toda a parte comportamental. O Carlos tem 40 anos de experiência, né? Só comigo, eu acho que uns 20 anos, pelo menos, uns 30 anos de experiência. Ele começou como engenheiro, mas depois ele mudou para a parte de consultoria. Hoje ele tem uma consultoria também, que é a Negociarte. E é também, curiosamente, mestre em yoga, tá bom? E é mentor e coach, enfim. Então, nós vamos tentar bater um papo com vocês sobre isso, tá bom? Eu vou começar com a Eleonora. Fala um pouco desse cenário que a gente está vivendo hoje, das dificuldades. Eleonora, por favor. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui, né? Participar desse momento de bate-papo, de reflexão, para a gente falar um pouco sobre liderança e falar de questões relacionadas a temáticas tão emergentes, né? A gente estava fazendo um alinhamento antes e estávamos falando justamente sobre tecnologia, humanidade e o caos que a gente se encontra atualmente. Tanta tecnologia, né? E, ao mesmo tempo, um caos dentro das organizações, das empresas, das instituições. E eu estava comentando com a Leslie, né, e com o Carlos, eu não sei se vocês assistem, mas eu gosto de ver um casal, acho que é Fred e Leslie, alguma coisa assim. Agora não me lembro. Bom, não sou eu, não, tá, não, não é você, não. Não sou autora desse negócio. Não. E aí, o que eles estavam mostrando? A China, com todas as suas tecnologias e inovação, e eles estavam comentando sobre como as pessoas lidam dentro do metrô. E eles perceberam que faz parte daquela cultura as pessoas empurrarem umas às outras. Mas assim, não dá para a gente ficar chateado com eles. Faz parte da cultura deles. E a gente conversando sobre isso, eu falei assim, mas tem uma coisa. Isso na geração, nos jovens. Os idosos, os mais velhos, 50 a mais, 60 a mais, vão para as praças praticar Tai Chi. Aí eu e o Carlos estávamos conversando sobre a questão da prática da yoga. Ele é mestre, eu sou só praticante, né? E a questão do flow, os idosos estão lá, né? E os jovens. E aí esse caos, tanta tecnologia, tantas possibilidades. E como é que as organizações, os líderes, né? O papel dos líderes nas instituições, como é que eles vão lidar com esse caos? E a gente tem esse enfrentamento.
E aí a questão da aprendizagem, né, Leslie? E a gente percebe que os mais impactados hoje, inclusive, o que a pesquisa traz com bastante veemência, é que a média liderança precisa ser mais treinada, né, ajudada, porque são os tradutores, né, gente? Aquele que pega a estratégia e faz a operação acontecer. Então, está muito forte a questão da média liderança. E aí a minha pergunta agora é para o Carlos, né? Como é que a gente desenvolve a liderança, olhando para isso? Boa pergunta. Primeiro, boa tarde. Eu não escutei, por favor. Muito bem, agora sim. Eu detesto ouvir minha voz, então vou tirar daqui. Primeiro, um super prazer de estar aqui, estar vendo vocês todos, todas aqui presentes, né, de estar com a Leslie, que é sempre legal. A gente tem uma história super longa junta, com a Eleonora, que a gente está se conhecendo melhor agora. Vocês querem saber como é que é ser um líder emocional e socialmente inteligente ou não? Então tá legal. Então vocês vão fazer o seguinte, todo mundo em pé. Formem duplas. Todo mundo aí, forma dupla. Escolhe alguém para chamar de seu aí. Agora você vai olhar para o seu parceiro ou para a sua parceira e vai decidir quem é o mais forte fisicamente falando. E para facilitar, é fácil. Altura. Quem for o mais alto, com certeza é o mais fraco. Então, pessoal mais baixo, levanta a mão. E agora, vocês vão fechar a sua mão, com vontade. Então, primeiro ponto, vamos aprender a fechar a mão. Fechar a mão é assim, você bota o dedo aqui, fecha dedo por dedo. E agora, com cuidado, você vai colocar a mão na altura do peito do seu parceiro, da sua parceira. Eu falei na altura do, não falei no, então tem um intervalo aí de segurança. E vocês, então, os outros que estão na frente deste ser superior, vocês vão... Pera, aqui alguém tem que estar com a mão fechada, outro está com a mão aberta. Depois a gente resolve. Só o mais forte é que está com a mão fechada. O outro, fracote, fraquinho, mísero ser, vai tentar abrir a mão deste ser superior que está na sua frente. Vocês têm 30 segundos para isso. Boa sorte. Olha aqui o que eu estou conseguindo. A Graça está me ajudando. Gente, ele foi gentil comigo, ele me ajudou. Muito bem, muito bem. Podem sentar. Esse meu par foi ótimo. Pois é. Ele foi gentil. Olha, eu gostaria muito de ouvir todos, mas como a gente tem um tempo mais reduzido, eu vou imaginar algumas coisas aqui. Só para eu saber, alguém conseguiu abrir a mão do outro ou não? Sim. Como é que você fez, Felipe? Você pediu e ela abriu. Legal. Aqui também foi isso, não foi? Escutei alguém pedindo. Legal. Quem mais conseguiu abrir? Thaís, com essa carinha meiga, ela usou a técnica Jack. Foi por partes, dedo por dedo. Alguém mais usou a técnica da... você também. Olha só, com aquele sorriso lindo, ela foi quebrando dedo por dedo. Mas alguém foi na violência? Sim. Pelo que eu vi, a grande maioria foi na porrada. E aí é interessante a gente entender por que vocês foram na violência. A gente pode arranjar um montão de justificativa. A culpa é do Carlos. O Carlos falou fortão, fracote, mísero ser. Mas, na verdade, vocês só foram para a violência porque vocês são os animais. E agiram puramente por instinto. Então,
Hoje a gente fala muito de... Acho que a expressão que eu mais ouvi até agora é inteligência artificial. E eu acho muito legal. Bacana. Agora, como é que eu posso usar a inteligência artificial se eu, como indivíduo, ainda estou usando só o meu instinto? Então, quando eu penso no desenvolvimento de qualquer pessoa, e principalmente da liderança, eu tenho que pensar como é que eu estou usando o meu conhecimento. Porque eu posso ter muito conhecimento. E o conhecimento hoje, se eu não tenho, ele está a alguns toques do computador para eu ter. Entra no chat e você já vai ter o conhecimento que você precisa. O que eu preciso para transformar conhecimento em resultado? E mais do que isso. Porque eu acho que o grande desafio para nós hoje não é só gerar resultado. É como é que eu gero resultado com menos estresse, com menos desgaste. E aí é que entra a inteligência emocional e a inteligência social. Inteligência emocional é entender como eu estou sendo afetado pelo ambiente. Como os estímulos que estão no ambiente me afetam. Quais são as emoções que vêm? E quais são as escolhas que eu estou fazendo? A inteligência social tem um lado muito legal da gente perceber, que é o quanto que o meu comportamento está impactando ou influenciando no comportamento do outro. Por exemplo, tenta abrir minha mão na força. Ele é bonzinho. O que acontece? Você dificulta. Quanto mais força ele faz, mais eu resisto. A inteligência social é você olhar e falar assim, o que eu não estou gostando ou o que eu quero que o outro melhore no comportamento dele? Eu quero que ele melhore isso, mas deixa eu ver o quanto que eu estou contribuindo para esse comportamento que eu não estou gostando. Quando a gente fala de conhecimento, inteligência cognitiva, de uma certa forma, é fácil trabalhar isso. E, de uma certa forma, a escola e as próprias áreas de treinamento das empresas fizeram isso durante muito tempo. Joga informação. Só que a gente vê o quê? Que só a informação não resolve. Agora, quando a gente fala da inteligência emocional e social, não adianta alguém chegar para vocês e falar, faz desse jeito. Por quê? Para desenvolver, o que a gente precisa é consciência. Eu preciso ter consciência de como eu estou sendo afetado, o que eu estou escolhendo, quais são as minhas reações e como eu estou afetando o outro. E para eu ter consciência, eu preciso estar presente. Você quer se desenvolver emocionalmente e socialmente, esteja presente naquilo que você está fazendo. Porque a hora que você está presente no que você está fazendo, você consegue observar os teus comportamentos. E observando os teus comportamentos, você vai para a reflexão. E a reflexão que traz o aprendizado. Então, eu só vou desenvolver essas duas competências se eu, no meio desse caos todo, que a Eleonora trouxe, fizer o investimento de parar, pensar, observar, pensar, refletir e aprender. E esse é um mecanismo diário. E quando a gente pensa em liderança, o líder, primeiro ele tem que olhar para ele e se desenvolver, para depois desenvolver os outros. Eu gosto muito do que eu chamo da teoria das instruções de voo. Quando você pega um avião, tem a instrução, em caso de despressurização, máscaras de oxigênio cairão. Primeiro, coloca em você, depois no outro. O líder precisa colocar essa máscara nele primeiro. Ele precisa se cuidar. Por quê? Tem uma autora que eu gosto muito,
ela chama Liz Wiseman, e ela escreveu um livro chamado Multiplicadores. E ela classifica os líderes em líderes multiplicadores, que são líderes multiplicadores de inteligência, e líderes detratores ou limitadores de inteligência. Bom, dá uma olhadinha ao seu redor, nas suas empresas, aonde é que vocês vão encontrar mais? Nos multiplicadores ou nos detratores? E uma coisa que é interessante, que aí muita gente aqui deve estar olhando e falar assim, eu sei, já conheço um montão de líder detrator. E muitas vezes a gente não percebe que nós somos esse líder detrator. Porque nessa avaliação dela, tem o multiplicador consciente e tem o detrator consciente. Ele sabe que ele é daquele jeito e ele vai continuar daquele jeito porque ele acredita nisso. A grande maioria está no detrator inconsciente. Por isso que eu acredito que quando a gente resgata a nossa inteligência emocional e social, nós passamos a ter consciência. E aí eu posso ser o líder multiplicador. Esse é o grande desafio no desenvolvimento da liderança, assim, no meu ponto de vista, né? Eu acho que tem uma coisa também do detrator, é que ele detrator até quando, né? Porque o conhecimento dele vai acabar rapidinho. Então, não vai conseguir ser muito detrator. Então, é melhor ele trabalhar uma cultura de colaboração, né? De aprendizagem. E, nesse sentido, eu queria perguntar alguma coisa para a Eleonora aqui, Leonora. Hoje a gente fala muito de aprendizagem continuada, né? De um processo de aprendizagem ampliada. Eu queria que você falasse um pouquinho de como é que você está vendo isso nas organizações, nas universidades corporativas que você tem ajudado a criar. Então, né? Vocês estão me ouvindo direitinho? Bom, a ANITEC, que é a Associação Nacional de Inovação, Trabalho e Educação Corporativa, a ANITEC tem procurado acompanhar os processos de educação corporativa nas empresas, né? Primeiro, eu diria, no meu modo, nas minhas leituras, no meu entendimento, que a liderança é um processo de desenvolvimento. Ninguém cria um líder da noite para o dia, colocando dentro de uma sala, achando que dali vai sair uma liderança humanizada, um líder capaz de motivar seu time, seus colaboradores. Eu acredito muito na educação, nos processos de educação continuada. Então, a gente sai da visão do treinamento para a questão da cultura de aprendizagem, e que é desse alimento que as universidades corporativas vivem, que as empresas deveriam evoluir para esse processo, para viver disso. A educação continuada e a educação permanente, ela é um processo para a vida toda. Da criança ao idoso. Eu não sei se vocês já ouviram uma frase que diz assim, que até na hora da morte a gente aprende. A morte, vivenciar o luto é um processo também de aprendizagem. Então, diante do caos, né, de tanta tecnologia, de tanta inovação, de tanta inteligência artificial, a inteligência humana que alimenta a inteligência artificial também precisa ser humanizada. E só o processo de aprendizagem nas relações sociais, na relação com o outro, você constrói essa vivência de aprendizagem. Então, hoje a educação continuada se tornou o alimento e precisa cada vez mais se tornar a fonte de onde os líderes vão beber, para que eles possam motivar suas equipes, para que ele possa, não só ele, né? Porque eu acho que cada um de nós, em algum momento, ocupa um lugar de liderança, na sua casa, na sua família, na sua escola, na sua igreja, na sua empresa.
Então, quanto mais dentro de uma organização que depende, né, muitas vezes desse papel, dessa persona, para desenvolver um trabalho coletivo. Então, acho que é contaminando, contagiando com a aprendizagem. E hoje a gente vê que o nosso papel, né, eu sempre fui de educação, o nosso papel está muito mais de colaboração, né, de maestria, de ajudar na estratégia, como é que você chega na estratégia, do que montar os programas de treinamento. A gente tem que fazer com que isso se dissemine dentro da organização de uma forma muito mais fluida, muito mais estratégica. A gente tem que pensar assim como educador. E né? até aproveitando que o Carlos colocou, não é o conteúdo, o Carlos falou bem isso, né? São as práticas, são os processos. Então, quando a gente fala em processo de educação continuada, a gente está saindo das caixinhas. Em algum momento, a escola, né, ela criou caixinhas. O pensamento humano, né, a necessidade da organização foi por conteúdos, os conteúdos nas caixinhas. Só que hoje, com tanta tecnologia, com tanta transformação, as caixinhas estão se quebrando. Você não é só mais isso ou só aquilo. Então, você já exerce diversos papéis e você precisa de diversos instrumentos para poder exercitar a sua construção, vou dizer assim, a construção do seu conhecimento. Os próprios squads, né, que a gente tem visto, ser líder do squad não é mais ser líder da área necessariamente, né? Então, todos nós estamos no caminho da liderança. Queira ou não, uma hora a gente vai estar ali e a gente tem que aprender com isso. Agora, Carlos, como é que você acha que a gente pode abordar o desenvolvimento da liderança? Tem modelo? Como é que você enxerga isso? Eu tinha preparado um slide para mostrar assim, qual é o modelo que a gente entende e é o modelo que a Febraban está usando em termos de desenvolvimento da liderança. Mas a primeira pergunta que eu fiz para quem estava aqui um pouquinho antes foi quantos líderes estão aqui? Né? Então eu percebo que tem gente aqui que deve ser de treinamento e desenvolvimento, mas tem muito líder interessado também. Então eu quero olhar esse slide pelos dois pontos de vista. Por quê? Eu acredito que o desenvolvimento não é uma coisa que a empresa oferece para você. Então o papel do RH, da área de treinamento e desenvolvimento, é apoiar no desenvolvimento. Mas nós também, como público, temos que buscar esse desenvolvimento. E uma coisa que eu acredito, que cada vez mais, eu gosto de chamar da cultura do conteúdo espoleto. Eu não quero mais um prato pronto. Eu quero chegar e quero escolher o que vai no meu prato. Então, não espera, né, a empresa te oferecer um treinamento. Monta o seu treinamento. Vai buscar a informação que você precisa. E quem é do RH, quem faz a curadoria do conteúdo, diversifica esse conteúdo. Né, e oferece, tá cheio de conteúdo gratuito por aí, super bom. Coloca isso à disposição das pessoas. Estimula, né, as pessoas a buscarem isso. Aquela ideia de sala de aula, ou sala de aula invertida, esquece. Né? Até porque mesmo a sala de aula invertida, que já é um avanço, né? Cara, sala de aula invertida remete a professor. Sala de aula tem um professor. Você não tem mais professores. Você tem colegas que te ajudam a pensar. E aquilo que a gente chamava de treinamento deveria ser um laboratório. Não me traz teoria. A teoria eu busco. Né? Vamos resolver assunto prático. Eu quero saber como que eu resolvo um caso com aquele cliente, como é que eu dou feedback para uma pessoa difícil que eu tenho na minha equipe. É isso que as pessoas querem quando vão buscar o treinamento. E a gente deveria estar usando isso. E se você entrou num treinamento que a tua empresa te deu, transforma esse treinamento. Sabe como é que você transforma o treinamento? Faz pergunta. Fala para quem está dando o treinamento, escuta, olha, eu tenho uma situação assim, como é que eu resolvo?
É muito legal. Você está mudando a forma de ser dado o treinamento. Você está fazendo inovação. Outra coisa é jogo, simulador. Eu acho muito legal. O cara que vai pilotar um avião, antes dele pilotar o avião, ele tem horas e horas de simuladores. As empresas deveriam investir mais em simuladores para tomada de decisão. Porque o desafio da gente é desenvolver inteligência. Eu preciso desenvolver a forma como as pessoas pensam. Eu preciso desenvolver a minha forma de pensar. E a simulação me ajuda muito nisso. Um outro ponto que ajuda é grupo de estudo. A empresa pode organizar grupos de estudo sobre aqueles temas que quer desenvolver, ou você mesmo, como um líder, pode se reunir com outros líderes, falar assim, como é que a gente resolve essa situação? O que a gente pode fazer de diferente nisso? Ou então, criar grupos de inovação. Grupos que você pode colocar em prática uma série de decisões, de questionamentos para melhorar processos e, ao mesmo tempo que você está melhorando os processos, você está desenvolvendo as suas competências. Agora, tudo isso daqui, para mim, ele é importante se, depois de cada atividade, tiver uma parada para refletir. O maior ponto de desenvolvimento é, terminou um grupo de estudo, o que eu aprendi? Como é que eu me comportei? O que eu fiz de legal nesse grupo? O que eu posso levar para os próximos? Fiz um jogo, o jogo ele é só um meio. E eu não estou fazendo o jogo para entender o conteúdo. Eu quero saber como eu me comportei naquele jogo. Porque é dessa análise que eu vou mudar meu comportamento para o dia a dia. E uma coisa que para mim é muito legal, todos nós aqui somos geradores de conteúdo. Então, você aprendeu uma técnica nova, você tem uma sacada nova, disponibiliza isso para as pessoas que estão ao seu redor. As organizações podem ajudar a facilitar a entrada disso nos sistemas, mas você é um gerador de conteúdo. Quanto aprendizado vocês estão tendo ao longo desse dia aqui na Febraban? Quantos insights vieram? Transforma isso num TikTok, ou manda uma mensagem. É um jeito de você contribuir para que as pessoas aprendam. E mais do que isso, para você estar aprendendo também. Então, para mim, o ponto principal é treinamento e desenvolvimento tem que mudar radicalmente, porque a forma como era feito o treinamento e desenvolvimento não cabe mais. É muito dinheiro jogado fora. E muitas vezes a gente está respondendo a pergunta errada. A gente vai assim, como é que eu faço um bom treinamento? Como é que eu entrego um treinamento legal? Esquece. A pergunta que você deve fazer é, como é que eu contribuo para a saúde do negócio? Como é que eu contribuo para a saúde das pessoas que trabalham nessa organização? E quem está recebendo o desenvolvimento, os líderes, tem que ter uma postura mais ativa também no seu desenvolvimento. É você buscar o seu desenvolvimento, o seu autoconhecimento. Num ambiente, numa cultura que a gente está muito para fora hoje, muito mostrar Instagram, mostrar nas redes sociais, a gente tem que voltar para dentro, para conhecer quem nós somos, recuperar a nossa essência, porque daí é que a gente vai contribuir para o ambiente que a gente vive. E é tão interessante isso que, assim, até os budgets estão mudando, estão ficando descentralizados. O que ficava tudo na mão do RH para determinar treinamento não é mais assim. As áreas estão retendo os budgets porque elas querem cuidar do seu desenvolvimento, das suas entregas. Então, veja bem, o papel do RH está mudando completamente. E a gente tem que ficar, quem for do RH, tem que ficar antenado, Porque o líder é o cara que proporciona, a instituição tem uma verba, mas ela não é suficiente para a quantidade de conhecimento que a gente tem que espalhar ou produzir. Então, é bem importante essa reflexão. Bom, nós estamos chegando no final, para vocês poderem perguntar. Eleonora, quer
quer dar uma palavrinha final? Então, deixa eu aproveitar. Gente, eu falei com a Leslie, falei com o Carlos. Eu vou fazer minhas considerações, mas eu não posso deixar de partilhar com vocês esse livrinho que a gente acabou de lançar, que é o Universidades Corporativas. Aqui a gente também fala sobre liderança, aqui a gente fala também sobre inteligência artificial. São práticas e experiências de diversas universidades corporativas. Então, a Leslie e o Carlos vão ajudar a gente a sortear. Mas, para fechar, né, eu acredito na relação com o outro. O Vygotsky, ele diz que a gente aprende com o outro através de uma coisa chamada linguagem. E é através da linguagem que a gente organiza o nosso pensamento, né? E a gente está cercado disso o tempo todo, né? Então, a interação homem-máquina é importante. Vai fazer parte da nossa vida sempre. Mas a relação com o outro, como você constrói essa relação com o outro, e ainda considerando dentro das organizações os processos de aprendizagem, que a todo momento esses papéis mudam, como é que a gente constrói o conhecimento? Não é só a informação. A organização, ela lida com um conhecimento organizacional, mas ela depende do indivíduo que constrói esse conhecimento, que é dele, é individual. O conteúdo está nas prateleiras, está lá. Mas quem vai pegar este conteúdo, seja lá qual for, ou a prática, a experiência, um laboratório, e vai construir conhecimento, é você. E é na gestão do conhecimento que você vai dividir, compartilhar com o outro. Quem já leu Nonaki Takeuchi sabe que conhecimento tácito e conhecimento explícito. O que é o tácito? É aquilo que eu construí, que é meu. Mas que quando eu compartilho com ela, se torna conhecimento explícito. E isso é contínuo. Então, o processo de ensino e aprendizagem, que precisa ser valorizado dentro das organizações, faz parte desse papel na gestão do conhecimento. Então, era isso que eu queria falar. Obrigada a todos, viu? Tá bom. Vamos, antes de ir para o sorteio, né? O Carlos faz a última atividade. Eu estou tentando manter o meu equilíbrio emocional aqui, porque eu olho para ali, aquela menina com aquele sorriso incrível, fica levantando plaquinha, 10, 5, 2, -1. Né? Respira. Pensando, eu gosto muito de pensar em desenvolvimento do ponto de vista de humildade. A palavra que eu mais gosto é humildade. E humildade está em você reconhecer que você não sabe tudo. E eu diria que, assim, nos últimos tempos da minha vida, eu tenho tentado ser um pouco mais radical. Eu estou me convencendo que eu não sei nada. E todo dia eu tenho chance de aprender. E isso é fantástico. Porque nenhum dia passa monótono. Todo dia você vai aprendendo um montão de coisa. E a hora que você tem essa abertura, o meu maior presente é me relacionar com a minha netinha de 2 anos, que me ensina muito o tempo todo. E eu consigo uma conexão com ela. E aí o maior aprendizado que eu tive com ela, e eu acho que serve muito para a gente aqui, foi: não tenta impor jogo, não tenta impor atividades. Se você quer brincar com ela, entra no jogo dela, na forma dela ser. Isso é lindo, gente. Se a gente saísse um pouquinho da nossa posição egoísta e começasse a olhar para os outros e falar qual é o jogo que essa pessoa está jogando. Se eu entender qual é o jogo que essa pessoa está jogando, eu vou poder ajudá-la nesse jogo. Então, primeiro eu quero agradecer muito a presença de todos vocês.
Vocês não têm ideia de como vocês têm sorrisos lindos aqui. Eu fico olhando assim e falo, gente, que privilégio estar aqui nessa tarde. Obrigado pelo convite, Leslie, Nora, pela parceria. E antes da gente encerrar, a gente tem um minutinho, né? Ah, tempo esgotado. Mas, ó, eu vou roubar só... Gente, vocês têm um minutinho ou não? Então, é assim, rapidamente. Eu preciso de um voluntário ou uma voluntária aqui na frente e essa pessoa vai fazer tudo o que eu mandar. E não pode reclamar. Quem quer, vem aqui, na frente, rapidinho. Parabéns. Então, Alexei. Gente, o Alexei veio aqui na frente para ganhar este livro de presente. Parabéns. Uma reflexão. O ambiente que nós vivemos é cheio de oportunidades. Nós precisamos estar atento. Eu gosto muito de uma definição de sorte que é assim, sorte é estar no lugar certo, na hora certa, enxergar a oportunidade e aproveitá-la. Então, parabéns, Alex. Gente, pessoal, parabéns para todos vocês. Alguém quer fazer uma perguntinha, uma oportunidade aqui, rapidinho? Aí depois eles ficam à disposição de vocês. Vai você que ganhou o livro, que é o cara que é corajoso. Eu acho que um dos principais desafios... Acho que um dos principais desafios que a gente tem hoje em relação à liderança é conseguir lidar com a geração Z no mercado de trabalho, porque é uma geração que está mudando não só a forma de atuação, mas a forma de trabalhar como um todo. O que vocês dariam de dica para a gente conseguir fazer essa ponte, né, de lidar tanto com as gerações mais antigas quanto com essa geração mais nova? Olha, eu vou falar para você que é a prática da intergeracionalidade. Essa questão de multigerações, eu não gosto desse termo multigeracional, eu gosto da expressão intergeracional, é a integração de diferentes gerações e isso torna o ambiente de trabalho e qualquer processo de ensino-aprendizagem muito rico, muito bacana. Essa semana eu estava comentando com eles, eu fui na CPFL, e essa semana está tendo a Semana de Diversidade e Inclusão e a Astrid Fontinelli foi lá. E justamente a gente estava ouvindo a Astrid falar sobre isso, de como é importante um contribuir com o outro, que um tem uma experiência, uma ótica diferente às vezes da outra, você vai enriquecer o outro com isso. Então, na minha visão é essa. Pode falar, cara. Eu não gosto quando a gente fala de X, Y, eu sei que fica fácil para a gente identificar, mas, resumindo, esquece as definições de geração e olha a pessoa que está na tua frente. Só isso. Falando em geração, eu posso falar de geração. Eu acho que assim... todo mundo, né? A gente acabou de lançar um guia de etarismo, por isso que eu estou falando disso, tá? Vocês podem pegar na saída, a gente vai entregar. E uma das coisas que a gente escreveu foi isso, é que as pessoas vão durar pra caramba, gente. E vão trabalhar pra caramba. E etarismo não quer dizer só você falar da pessoa mais velha. É você falar do novo também. Quando você fala, você ainda não tem idade para saber disso, você é muito novo, você ainda vai ver, ou para o mais velho, né? Isso aqui você não vai aprender, você não vai saber, vai sim. Então, o que eu tenho para dizer para vocês é bem o que a Eleonora falou, a gente sabe que está difícil, porque as pessoas, não importa, as pessoas são diferentes de acordo com a época do nascimento. Não dá para a gente fechar o olho para isso, tá certo? Elas têm outras características. Mas o que a gente tem visto nos congressos, etc., é que as pessoas estão se juntando não mais pela idade, mas sim pelas preferências. Por aquilo que elas gostam, por aquilo que elas conseguem trocar com mais facilidade. É difícil, sim, assim como é mais difícil lidar com as gerações mais antigas também. O que a gente tem é que facilitar a troca. E eles vão se entender, tá? Eles vão se entender, com certeza vão se entender, tá bom? Gente, olha, eu queria muito agradecer em nome da Febraban Educação. A gente está à disposição de vocês, nós temos lá o nosso site, Febraban Educação, com todos os cursos e interações que a gente pode ter. E levem o guia do etarismo. O guia do etarismo nasceu
de um primeiro guia que chama Palavras que Transformam. Eles estão todos aí. Porque a gente tem diálogos esquisitos. Eu sei. A gente tem diálogos esquisitos. Então, a gente precisa aprender a falar, tá bom? E no etarismo a gente dá algumas dicas de como falar algumas coisas de forma mais delicada, mais que ajude mais o outro, tá bom? Muito obrigada, pessoal. Obrigada mesmo.